Poligamia na Bíblia. Sabemos que vários personagens bíblicos tiveram mais do que uma mulher, e diante disso, geralmente surgem muitas perguntas ou algumas dúvidas, como por exemplo, o que é poligamia? Quais são as motivações para a poligamia na Bíblia e por que Deus permitiu a poligamia? Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, deixa a sua curtida e vamos estudar a Bíblia? Respondendo a primeira pergunta, o que é poligamia? Poligamia é a prática de ter mais de uma esposa ou mais de um esposo dentro de um relacionamento. O primeiro caso de poligamia na Bíblia está registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 19. A Bíblia diz que Lameque tinha duas esposas. Lameque era da descendência ímpia de Caim. Gênesis capítulo 4, versículo de número 19. A Bíblia diz que Abraão também praticou a poligamia. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Assim como também os seus netos Esaú e Jacó. Nos tempos dos juízes de Israel, diz a Bíblia que Gideão também foi polígamo. Juízes capítulo 8, versículo 30 diz: e teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. No período da monarquia, a poligamia também se caracterizou no casamento de muitos reis. Obviamente, os casos mais conhecidos foi o rei Davi. O rei Davi tinha várias esposas e algumas concubinas. Em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 40 e 43. Outro caso bem conhecido também foi do rei Salomão. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, diz que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Segunda pergunta, quais são as motivações para a poligamia na Bíblia? Geralmente os reis praticavam a poligamia para estabelecer alianças políticas. Quando eles se casavam com mulheres de outras nações, eles faziam uma aliança política com aquela nação. Nós vemos isso, por exemplo, na história de Salomão. Salomão se casou com a filha de Faraó, fazendo assim uma aliança política. Outro caso que nós também vemos através da Bíblia Sagrada é o de Acabe. Acabe também casou-se com a princesa Jezabel e fez com ela uma aliança política e trouxe o culto a Baal ali diante das tribos do norte. Falando nisso, nós temos aqui no canal um vídeo também a respeito da história, ou da verdadeira história de Jezabel, uma rainha ímpia. Eu vou deixar lá na página final. Você termina de assistir esse vídeo, logo após você clica em cima, você vai ser direcionado para esse vídeo também. Outras vezes a poligamia era praticada na Bíblia para aumentar a descendência de um homem. Naquele tempo, quanto mais filhos o homem tinha, era melhor. Até porque também os homens iam muito para a guerra, aumentando assim a taxa de mortalidade. Então, quanto mais filhos o casal tinha ou o homem tinha, era tido como homem de valor. A mulher, quanto mais filhos gerava, era tido como a mulher abençoada por Deus. Assim como a mulher estéril era tida como a mulher maldita ao olhar das pessoas, porque Deus havia lhe cerrado a amado. Então, para as mulheres era um prazer gerar filhos, isso era um sinal de bênção, e para o homem também, com certeza, para que aumentasse também a sua descendência. Com base nessa questão de descendência, muitos homens casavam-se com outras mulheres ou traziam outras mulheres para dentro de casa pela questão da primeira esposa não gerar filhos. Com certeza você já ouviu muitas pessoas pregando, dizendo que a Bíblia dava o respaldo para o homem tomar outra mulher quando a primeira era estéril. Mas a Bíblia não fala nada disso, a Bíblia não afirma nada disso. Nenhuma das leis de Moisés e muito menos algum versículo bíblico nos dá esse respaldo para dizer que o homem poderia tomar outra mulher quando a primeira fosse estéril. E finalmente havia também homens que casavam com outras mulheres, além daquela que ele possuía, por um sentimento, ou por amor, ou por uma paixão. Terceira pergunta, por que Deus permitiu a poligamia? Primeiramente, é importante nós entendermos que a poligamia nunca foi a vontade original de Deus para o casamento ou para o relacionamento conjugal. Quando Deus criou Adão e Eva, ele foi muito claro ao dizer: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á ou se apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne só. Observe no singular a frase: o homem deve apegar-se à sua mulher e não às suas mulheres. O propósito de Deus aqui não é a poligamia. Deus criou o homem para se casar ou para se relacionar com uma mulher, assim como também
Deus criou a mulher para se relacionar com um homem. Diante disso, a melhor maneira para nós entendermos a respeito da poligamia é que Deus jamais aprovou a poligamia na Bíblia. Deus sim tolerou e Deus sim permitiu tal prática como uma medida temporária. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem, ou por causa do coração pecaminoso do homem. Olha o que diz Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 8. Jesus, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que o fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa carne só. Assim não são mais dois, mas são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe: Senhor, então por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas a princípio não foi assim. Jesus está falando aqui, é claro, do repúdio ou do divórcio, mas encaixa-se muito bem na questão da poligamia. No princípio, Deus estabeleceu criando o homem para que se ajuntasse com uma mulher e criando a mulher para que se ajuntasse com um homem. Este é o casamento bíblico, esta é a família constituída por Deus. E aí o Senhor Jesus, respondendo aqui aos escribas, aos fariseus, ele está dizendo que no princípio Deus não criou o homem para se divorciar da mulher ou vice-versa. Deus criou o homem e estabeleceu o casamento para ser uma bênção, para que eles sejam abençoados. Mas por causa da dureza do coração deles, Deus permitiu que Moisés desse carta de repúdio. Ou seja, não é a vontade de Deus, mas Deus permitiu. Assim também é a poligamia. Deus jamais aprovou, Deus jamais instituiu, porque nós vemos aqui homens de Deus que realmente praticaram a poligamia, mas não é que Deus estava aprovando, não. Deus permitiu sim, mas cada um deles também teve as suas consequências. Nós vemos isso na casa de Davi, nós vemos isso no rei Salomão, que a Bíblia diz que as mulheres perverteram o coração deles. E lembra qual era a lei de Deus? Que os homens de Israel não se relacionassem com mulheres estrangeiras. Por que Deus falou isso? Para que elas não viessem a perverter o coração deles. E não foi isso que aconteceu? Por quê? Porque eles se relacionaram com mulheres estrangeiras e elas trouxeram o culto dos seus deuses pagões para dentro de Israel. Foi o caso também de Acabe. Acabe já era mau, casou com Jezabel. Jezabel trouxe o culto a Baal para dentro das tribos do norte. Existem muitas especulações a respeito também desse assunto. Por que Deus permitiu a poligamia naquele tempo? As principais delas apontam que naquele tempo existia muito mais mulheres do que homens. E a mulher geralmente dependia do marido. E quando ela não casava-se, geralmente ela recorria à prostituição ou ela ficava desamparada. Os homens estavam geralmente envolvidos em grandes guerras, então a taxa de mortalidade também era muito grande, então assim as mulheres ficavam desamparadas. E por causa disso, quem sabe Deus permitiu também a questão da poligamia. Aí nós vemos na igreja primitiva que Deus vem tratando esse assunto. O apóstolo Paulo mesmo vem doutrinando a igreja, porque ao pregar o evangelho, é claro que eles enfrentaram esse mesmo problema, pessoas que vieram de outra cultura e que também tinha mais do que uma mulher. Mas aí você vê que Paulo, quando dá a admoestação tanto a Timóteo como Tito, que são cartas pastorais, Paulo diz assim que o diácono seja homem, ou seja, marido de uma só mulher. E também ele fala para Tito a questão dos presbíteros, que os presbíteros tenham uma só mulher. Ele fala também aos coríntios que por causa da prostituição, que cada homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. É claro que a prática da poligamia hoje é proibida pela igreja, porque como o próprio Jesus falou aos fariseus, Deus não criou o homem para se casar com várias mulheres, nem a mulher casar com vários homens. Deus criou o homem para deixar o seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Esse é o propósito bíblico para casamento. O verdadeiro casamento é esse aqui, um homem e uma mulher. E também não é vontade de Deus que eles se separem. A vontade de Deus é que eles constituam uma família e esta família seja abençoada. Porque esse é o propósito principal do casamento. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. E se abençoou, compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a pregar a poderosa palavra de Deus.